Sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e ficamos aí uma semana ausentes, mas estamos de volta. E esse vídeo eu quero partilhar algumas impressões de materiais que não tem aqui no Brasil, né? Embora você, se quiser e souber inglês, dá para importar esses materiais. Ou, se preferir, existem outros meios também de lermos esses materiais, tais quais os scans, né? De antemão adianto que todos os materiais que eu vou falar aqui para vocês, os títulos, e que eu pretendo dar uma breve opinião sobre eles, todos eles também, se você procurar direitinho, você vai achar eles com tradução em português, tá? Pelos grupos de scans aí, internet afora, tá bom? Então é só procurar que você acha. E todos os títulos são da Image Comics. Image Comics tem um catálogo bacana e pouquíssimos títulos, na verdade, são publicados aqui no Brasil, e é uma pena, porque há muito material bacana de grandes nomes dos quadrinhos que trabalham para Marvel, para DC, com seus trabalhos autorais e tudo mais, que são publicados ali na Image Comics, e que passa meio assim à margem, né, pelas editoras aqui no Brasil, como por exemplo a Panini poderia fazer alguma coisa mais significativa e não faz. Existe obviamente toda aquela questão que eles dizem que cada título tem que ser negociado separadamente. Desculpa, gente. Mas a questão acho que não vem a ser essa. A questão é: será que isso caberia aqui, venderia, não venderia? Eu acho que esses títulos teriam uma boa aceitação, porque eles são interessantes e têm, assim, via de regra, nomes de peso por trás dessas publicações. Então, eu separei 4 títulos que eu acho da Image Comics que eu acho bem bacana e que vale a pena conferir caso você não conheça. E caso você conheça, você também pode deixar sua impressão aí nos comentários a respeito desses títulos, ou até mesmo sugerir outros títulos aí da Image Comics ou de outras editoras que não são publicados aqui no Brasil e que valeria a atenção dos leitores. Então, dito tudo isto, vamos ao que nos interessa. O primeiro título que eu quero partilhar com vocês é East of West. East of West é escrito pelo Jonathan Hickman e desenhado pelo Nick Dragotta. A história se passa bem ali no ano de 2064, um futuro apocalíptico para uma história apocalíptica. E quando eu digo apocalíptico, remete sim para a ideia do fim do mundo, mas fundamentada também na ideia de profecias, na ideia dos 4 cavaleiros do Apocalipse, na ideia da besta, tá? no caso, e entre outras coisas. E é um título assim muito bacana, onde o Jonathan Hickman trabalha uma série de fatores envolvendo ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, mais um grupo de pessoas ditas comuns, né, que são políticos, na verdade, que estão defendendo seus próprios interesses e dizendo que estão fazendo isso em favor da humanidade, e que se enxergam como escolhidos, e eles estão aí para fazer valer a mensagem, que é uma espécie de profecia que dita, que aponta para o fim do mundo, e ganha destaque o Cavaleiro da Morte, porque ele se envolve com uma mortal, ou uma mulher humana, e eles acabam tendo uma criança, e essa criança acaba se tornando aí, para esses escolhidos, uma resposta da profecia que eles esperavam. É um quadrinho que trabalha assim intrigas, um pouco de intriga política. É um quadrinho que tem essa visão futurista por causa do ano de 2064, mas ao mesmo tempo ele remete ao faroeste, sabe? Porque tem ali momentos assim bem voltado para a ideia do faroeste, e que consequentemente aponta para perspectivas assim bacanas, porque não falta ação. Há momentos assim que a violência come solta de forma assim escancarada mesmo, sangue para tudo quanto é lado, gente sendo decepada, entre outras coisas,
e aponta um pouquinho também sobre o amor, sobre um pouquinho sobre valores, e como toda a trama do Jonathan Hickman, as coisas vão sendo abordadas passo a passo, amarrando-se a trama e mostrando que a trama, e edição após edição, é muito maior do que você pensa. Tá? Então, em termos de arte, em termos de roteiro, East of West é um senhor de um gibi que poderia estar sendo publicado no Brasil, mas infelizmente não está, e que, assim, eu aconselho demais a leitura para vocês. Deixando o East of West, vamos para um outro título chamado Chew. Chew, do inglês mastigar. Esse quadrinho ele é escrito pelo John Lyman e é desenhado pelo Rob Guillory, se é que é assim que fala o nome do cara. Mas, enfim, aqui nesse quadrinho você vai encontrar um sujeito chamado Tony Shu. Tony Shu, ele é um agente do governo. E esse agente do governo ele tem um superpoder. Esse superpoder que ele tem, e apenas mais 3 ou 4 pessoas no mundo têm, refere-se ao seguinte: ele pega, por exemplo, uma maçã, ele morde essa maçã e ele, por causa desse contato com essa maçã, ele sabe onde ela foi plantada, que tipo de veneno foi usado, como que essa árvore foi cuidada, quando foi colhido, qual foi o processo de transporte até chegar na mão dele. Ele tem tudo isso a partir do momento que ele dá essa mordida. Tá? Agora você imagina se ele morder um pedaço de um bife. Ele vai presenciar o nascimento da vaca, a morte do bicho, todas essas coisas, como foi, vem tudo para ele. E então isso obviamente é um impacto muito forte em cima dele. Só que não dá certo com beterraba. Ele come beterraba, não acontece nada, fica tudo normal. Então ele come uma beterraba violeta para não ter essas questões psíquicas no momento que ele assim faz. Só que o cara é um policial e é um agente do governo e o chefe dele sabe que ele tem esse poder. Então, gente, aí começa, tipo, ele mete o dedo no sangue do sujeito, põe na boca e vê como é que o cara morreu, como é que foi. Dependendo, ele dá uma dentada num cachorro que estava ali na cena, que foi morto ali na cena do crime. Às vezes sobra só um dedo do sujeito, ele pega o dedo e dá uma dentada no dedo do cara, e coisas bizarras desse tipo vão acontecendo dentro de Chew. Como a arte, ela é assim meio cartunesca, não fica tão pesado na hora, sabe? Porque você vai vendo lá aquela arte mais cartunesca, o cara acaba deixando assim mais leve essa coisa, né, que está acontecendo. Mas é um barato o quadrinho, cara. Ele é bizarro e ele é divertido e ele tem uma trama policial bem bacana nos casos sendo resolvidos, e normalmente você vai estar ligado a alguma coisa que envolve comida, tá? Porque não só ele tem poder. Tem uma mulher, por exemplo, que é uma crítica de gastronomia, que quando ela está assim, irritada, ela escreve umas coisas lá, o pessoal lê a crítica dela e começa a vomitar, porque ela apresenta a coisa de uma forma que revira o estômago da pessoa. E tem um outro sujeito que cozinha, que quando ele cozinha, ele está, por exemplo, mal-humorado, as pessoas comem a comida dele e ficam com o mesmo humor que ele está naquele momento. Então é um mundo, assim, de ponta cabeça, é um mundo diferente, né? E tem dentro disso a trama policial, o assassinato, o que está acontecendo, entre outros problemas que um policial precisa enfrentar e que o Tony Shu tem que resolver esses casos. E ele acaba usando esses poderes para fazer isso daí. É um quadrinho muito bacana e já passou da edição 60 e que eu acho que, assim, sinceramente falando, acho que nunca uma editora aqui no Brasil vai se interessar em publicar, e é uma pena porque é um material que, assim, agrada bastante. Não começa bombando, sabe? Ele começa meio devagar, mas a trama vai crescendo de uma maneira que você quer ler a edição seguinte. Então fica a dica para vocês de Chew. O terceiro material que eu quero falar para vocês é Outcast, ou Outcast. Esse é escrito pelo Robert Kirkman, muito conhecido de todo mundo por causa do The Walking Dead, né, o criador do The Walking Dead, junto com o Paul Azaceta. Aqui nós temos uma trama puxada para o terror, fundamentada em elementos religiosos, e que trabalha com possessão.
Tá? Então você vai ter uma arte bem carregada, tá? Bem carregada por parte do Paul Azaceta, e em muitos momentos no gibi você vai ver pequenos quadros que ele coloca entre os quadrinhos, mostrando os olhos, mostrando só o rosto da pessoa, só a boca da pessoa, assim como se fosse um close na expressão da pessoa para deixar mais carregada assim a imagem e passar uma impressão para você assim mais tensa. As cores normalmente são pesadas e o roteiro ele trabalha justamente essa questão da possessão. Há pessoas possuídas, há um reverendo chamado Anderson que ele tem trabalhado com essa questão do exorcismo, e nisso tem o protagonista. E o protagonista é o Kyle Barnes. E o Kyle, ele é diferente, porque ele é um outcast, ou seja, ele é um proscrito, ele é uma pária, e ele precisa descobrir exatamente o que isso significa, porque quando ele toca nessas pessoas que estão possessas, acontecem coisas diferentes. Elas sentem dor, elas assim gritam, e algumas coisas nele, por exemplo, o sangue dele, ou muitas vezes as lágrimas dele, quando cai nessa pessoa, sai de dentro da pessoa uma espécie de uma entidade, que necessariamente pode não ser um demônio, ou às vezes aponta para a ideia de ser, mas a forma com que o Robert Kirkman trabalha o roteiro, ele vai mostrando que pode ser muito maior ou muito fora do óbvio daquilo que você estava esperando dentro daquele roteiro, tá? Ou dentro daquela proposta. E, cara, é sensacional. É sensacional. Tem um seriado, tá, do Outcast, que eu nunca assisti, não sei se é bom, se é ruim, se acompanha bacana o quadrinho, se retrata bem o quadrinho, mas eu posso dizer para vocês uma coisa: o quadrinho é sensacional. Tá? Tem todos os traumas do Kyle Barnes sendo trabalhado as respostas que ele está correndo atrás, entre outras coisas. Vale demais a pena conferir esse material. Vale demais a pena mesmo. Se você nunca leu, separa um tempinho e vai atrás de ler esse material. E por fim, porque esse vídeo já está longo, né, e para não ficar excessivamente longo, eu quero falar para vocês de Lazarus. Lazarus é criado e, obviamente, escrito pelo Greg Rucka e desenhado pelo Michael Lark. E Lazarus conta a história de uma situação onde no planeta acabaram-se as barreiras geográficas, tá? Não há mais os continentes, não tem mais país, não tem nada disso. O que tem são as famílias. E as famílias, elas mandam no mundo. E essas famílias, quanto mais poderosa, maior é o seu poder de influência. Então as famílias vivem bem, tá? E as famílias querem mais poder, porque quanto mais dinheiro, mais poder. Ou seja, o mundo não mudou tanto assim, quanto mais dinheiro, mais poder. E essas famílias têm servos. Os servos são, na verdade, os trabalhadores, tá? Os trabalhadores vivem ali, de certa forma, a troco de comida, tá? O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Nós podemos aproveitar isso que você vai fazer. Então, eles elevam uma pessoa para servo. Elevam do quê? Elevam do rejeito, tá? Ou do desperdício. A maioria da população é desperdício. Então, essa população ela vive de forma subhumana. A maioria da população vive de forma mendiga, por assim dizer, tá? E o mundo é muito feio por causa disso. E, consequentemente, eles, quando surge uma oportunidade de elevação, juntam um número absurdo de pessoas para tentar conseguir uma vaga. Em outras palavras, estão atrás de emprego, né? A gente não consegue emprego, junta um montão de gente atrás de emprego para ver se sai daquela situação subhumana de vida. Esse é o mundo de Lazarus. O que é Lazarus? Cada família tem um Lazarus, ou Lázaro, tá? O Lazarus, ele é uma pessoa da família que foi escolhida, ou talvez não, justamente para ser a espada e o escudo da família. Ou seja, essa pessoa que vai ser a espada ou o escudo, ela passa por aperfeiçoamentos genéticos, recebe, se preciso for, implantes cibernéticos, entre outras coisas, e essa pessoa é virtualmente indestrutível. Isso quer dizer o quê? Ele leva um tiro na cabeça, ele fica lá um pouco caído, por causa dos implantes o cérebro dele regenera e levanta. E aí ele mata todo mundo que está na frente. E ele é condicionado, logo ele não desobedece, por exemplo, o pai da família. De jeito nenhum, em hipótese alguma.
Tá? Ele não desobedece. E aí a história é centrada na família Carlyle. E a família Carlyle tem o seu Lazarus, e o Lazarus dele é a Forever. E a Forever é sensacional, diga-se de passagem. Tá? E aí, cara, você vai ver essa mulher em ação, e essa mulher também descobrindo que a história dela não é a história que necessariamente esses caras contaram para ela. E que há muito mais por trás das coisas. É uma trama cheia de traição, é uma trama de disputa de poder, é uma trama que apresenta para você uma história socioeconômica e assim muito complicada, ao mesmo tempo aponta para uma crítica nisso tudo, tem ação virada no trem, quando acontece a ação o negócio pega pesado mesmo, e a história ela é envolvente, sabe? É envolvente. Você quer ver o que vai acontecer adiante. Devagarinho eles vão desvelando a história da Forever, e você vai se pegando cada vez mais e vai se apaixonando por por aquela história e pelos personagens. Você vai ver filho tentando trair pai, aí você descobre umas reviravoltas no meio, e você vê que aquele que parece inocente necessariamente não é tão inocente assim, é muito safo na verdade, entre outras coisas. Em outras palavras, gente, Lázaros desses quatro que eu apresentei a vocês, é o meu preferido. E eu gosto mais de estar lendo esse quadrinho, e é uma pena ele também não ser publicado aqui no Brasil. Mas, como eu disse no começo do vídeo, todos eles você encontra por scan, tá? E encontra traduzido. Então dá uma procurada e dá uma conferida nesses títulos caso você não os conheça. E se você souber inglês e obviamente quiser importar, você encontra com facilidade para importar esses materiais, dos quais eu pretendo começar a fazer em 2017, porque são bons demais e vale a pena ter na coleção. Bom, galera, é isso aí. Desculpe pelo tamanho do vídeo, eu ia partir ele em dois, mas eu vou deixar ele assim mesmo, tá? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio o Gibi. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Fui.